A chave que ele me deu queimava no meu bolso. Para emergências, disse o Miguel, com aquele sorriso contido que prometia um mundo inteiro. Eu era estafeta. Entregava os segredos de outras pessoas em caixas de cartão, mas desta vez o segredo era eu. E quando abri aquela porta, à espera de encontrar o nosso mundo, vi-o a ele, o meu Miguel, nos braços de outro. Naquele dia, percebi. Por vezes, a carga mais pesada que carregamos é um coração partido. O meu nome é Tiago, e a minha vida era o zumbido constante da minha scooter pelas ruas de Lisboa, um labirinto de calçada portuguesa onde eu era apenas mais uma sombra em movimento. Aos 28 anos, eu era um espectador profissional das vidas alheias. Entregava flores para pedidos de desculpa, documentos para divórcios, presentes de aniversário para amores que eu nunca conheceria. Eu conhecia a cidade pelas suas portas, não pelas suas pessoas. Cada campainha que tocava era um lembrete da minha própria solidão, um eco num apartamento vazio para onde eu voltava todas as noites. Até ao dia em que uma encomenda me levou a Alfama, a uma livraria pequena, espremida entre uma casa de fados e uma loja de azulejos. O ar lá dentro cheirava a papel antigo e a silêncio, um alívio imediato do caos da rua. E foi lá que o vi, Miguel. Tinha talvez 35 anos, e havia um cansaço nos seus ombros, como se carregasse o peso de todas as histórias que vendia, mas quando os seus olhos encontraram os meus, algo estalou. Ele não me viu, ele me enxergou. Não o estafeta suado e apressado, mas a pessoa por trás do capacete. Chegou rápido, disse ele, a sua voz calma como as páginas de um livro por abrir. É o meu trabalho, correr para que os outros possam parar. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou a penumbra da loja. E ficámos ali, por um instante que pareceu demasiado longo, num silêncio que não era constrangedor. Era um reconhecimento. A partir desse dia, as entregas à sua livraria tornaram-se o ponto alto da minha rotina. Começámos a conversar. Primeiro, trivialidades sobre o tempo. Depois, sobre os livros que ele recomendava. Rapidamente, as conversas mergulharam mais fundo. Falei-lhe do meu sonho de um dia largar a moto e viajar, de sentir que a minha vida era mais do que uma sucessão de moradas. Ele falou-me da sua paixão por salvar livros esquecidos, mas confessou que se sentia preso entre aquelas 4 paredes, um guardião de histórias alheias com medo de escrever a sua. Em Miguel, eu encontrei um refúgio. Ele ouvia-me de uma forma que ninguém nunca tinha ouvido. Com ele, eu não precisava de fingir ser forte ou indiferente. A nossa ligação era visceral, imediata. Era como encontrar uma parte de mim que eu nem sabia que tinha perdido. Mas havia uma sombra que eu, cego pela esperança, escolhia ignorar. Os nossos encontros eram sempre clandestinos, ou na livraria, depois dele fechar a porta ao público, ou no meu pequeno apartamento, onde o mundo não nos podia ver. Quando sugeria irmos a um café ou passear à beira-rio, ele arranjava sempre uma desculpa. Não gosto de multidões, dizia. Prefiro a nossa paz. Eu aceitava, porque a paz que ele me dava era mais viciante do que qualquer verdade inconveniente. O telemóvel dele era outro mistério. Vibrava. Ele olhava para o ecrã, e o seu rosto fechava-se numa máscara de ansiedade antes de rejeitar a chamada. Uma vez atendeu, afastando-se para um canto da loja, a voz reduzida a um sussurro tenso. Quando voltou, o brilho nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por uma culpa que ele tentava disfarçar com um sorriso forçado. Problemas? Perguntei, tentando manter a voz casual. Apenas família, respondeu ele. E a forma como a palavra saiu da sua boca soou a uma porta a fechar-se na minha cara. O medo dele era um muro invisível entre nós. Uma tarde, enquanto caminhávamos por uma rua estreita e vazia, a minha mão roçou na dele. Por um segundo, os nossos dedos entrelaçaram-se. Foi um toque elétrico, natural. Mas assim que virámos a esquina e vimos um casal aproximar-se, ele largou a minha mão como se esta queimasse. O gesto foi tão rápido, tão instintivo, que me cortou a respiração. Ele não disse nada. Eu também não. O que se pode dizer quando se percebe que a tua existência é um segredo que o outro tem vergonha de carregar? Eu devia ter fugido. Devia ter visto todos os sinais de alarme que piscavam à minha frente. Mas a solidão é uma sede terrível, e o amor que ele me dava, mesmo que racionado e escondido, era a única água que eu tinha encontrado no deserto da minha vida. Eu dizia a mim mesmo que era complicado, que ele só precisava de tempo. E então, numa noite chuvosa, no meu apartamento, ele tirou uma chave do bolso e colocou-a na minha mão. Os seus dedos estavam frios, mas a chave estava quente.
O que é isto? Perguntei, o coração a bater descontrolado. É da minha casa, disse ele, olhando-me nos olhos com uma intensidade que quase me desarmou. Não quero que penses que te estou a esconder. Quero que saibas que tens um lugar onde és esperado, para o caso de uma emergência ou só porque sim. Naquele momento, todas as minhas dúvidas evaporaram. A chave era uma promessa. Era a prova de que eu não era um passatempo, uma aventura. Era a confirmação de que o muro invisível estava finalmente a ruir. Senti-me escolhido, validado. Segurei a chave com força, o metal frio a cravar-se na minha palma. Era real. Nós éramos reais. No dia seguinte, acordei com uma sensação de leveza que não sentia há anos. O zumbido da mota parecia música. As ruas de Lisboa não eram mais um labirinto, mas um caminho que de alguma forma me levaria sempre de volta a ele. Decidi fazer-lhe uma surpresa, comprar o seu pastel de nata favorito e aparecer em sua casa à hora do almoço. Usei a chave pela primeira vez, o coração a saltar no peito com a antecipação do seu sorriso surpreendido. A porta abriu-se em silêncio, e foi então que o meu mundo, cuidadosamente construído sobre promessas sussurradas e uma chave de metal, desabou. A porta abriu-se sem um som, como se a própria casa guardasse o segredo que estava prestes a destruir-me. O cheiro familiar dele, a mistura de livros velhos e café forte, encheu-me os pulmões, mas havia algo mais no ar. Um perfume estranho, uma presença que não era a minha. O saco com os pastéis de nata que eu segurava pareceu de repente pesado, ridículo. Um troféu da minha ingenuidade. Dei um passo para dentro do corredor, o coração a martelar contra as minhas costelas, um tambor a anunciar a desgraça. A luz da sala de estar derramava-se pelo chão de madeira, e com ela, vozes. Uma era a de Miguel, baixa e tensa. A outra era desconhecida, mais assertiva, tingida com uma ponta de irritação. Não podemos continuar a adiar isto, Miguel. Eles vão começar a fazer perguntas. Eu sei, respondeu a voz de Miguel. Soava cansada, derrotada. Eu só preciso de mais tempo. Tempo? Já lá vão 10 anos. Quanto mais tempo precisas para aceitares quem és? Ou melhor, quem nós somos? 10 anos. A frase ecoou na minha cabeça, afogando todos os outros sons. 10 anos de quê? De quem? O meu corpo gelou. A chave na minha mão, que antes fora um símbolo de pertença, agora parecia a prova de um crime. O meu crime de acreditar. Movido por uma força que não era a minha, dei mais um passo, espreitando pela frincha da porta, e foi então que o vi. Miguel estava de costas para mim, mas eu conhecia cada linha dos seus ombros, a forma como se curvavam quando estava ansioso. À sua frente estava outro homem, alto, de cabelo escuro impecavelmente penteado, com uma aura de confiança que Miguel nunca tivera. As suas mãos estavam nos ombros de Miguel, numa carícia que era ao mesmo tempo íntima e controladora. Ouve, disse o estranho. A sua voz a suavizar-se. Eu amo-te, mas não posso viver escondido para sempre. O meu pai não vai viver para sempre. Um dia seremos livres. Miguel não respondeu. Apenas encostou a sua testa no peito do outro homem, num gesto de submissão e exaustão. E o homem abraçou-o, não um abraço de amigo. Era o abraço de um dono, de um porto seguro que era também uma prisão. Eu não conseguia respirar. O ar na sala parecia ter-se tornado sólido, a pressionar-me o peito, a esmagar-me os pulmões. O meu cérebro tentava processar a cena, mas recusava-se a aceitar. Aquele não era o meu Miguel. O meu Miguel era um homem solitário que tinha encontrado em mim uma alma gêmea. Aquele homem, nos braços de outro, era um estranho, um mentiroso. O saco de papel com os pastéis de nata escorregou da minha mão e caiu no chão como um baque surdo. O som, embora abafado, foi suficiente. As duas figuras na sala viraram-se bruscamente na minha direção. Os olhos de Miguel encontraram os meus. O pânico, a culpa e o puro terror inundaram o seu rosto, desfigurando-o. Ele empurrou o outro homem para longe, como se tentasse apagar a cena que eu acabara de testemunhar. O estranho olhou para mim, primeiro com surpresa, depois com um desprezo frio, avaliando-me de cima a baixo. Ele não me via como uma ameaça, mas como um incômodo, um inseto que tinha entrado sem ser convidado. Tiago, sussurrou Miguel. O meu nome saiu dos seus lábios como um veneno. Eu não disse nada. Não conseguia. A minha voz estava presa na garganta, sufocada pela traição. A única coisa que consegui fazer foi dar um passo atrás. Depois outro. Os meus pés moviam-se por instinto, o instinto de fuga de um animal ferido. Virei-me e corri. Corri para fora daquele apartamento que nunca fora meu, para longe daquele homem que eu nunca conhecera de verdade.
A porta bateu atrás de mim, o som a selar o fim de tudo. Desci as escadas a tropeçar, a chave ainda na mão. Quando cheguei à rua, o sol de Lisboa pareceu-me agressivo, a luz a expor a minha humilhação a todo o mundo. Atirei a chave para um caixote do lixo. O som do metal a bater no fundo vazio foi o ponto final na nossa história. Montei na minha scooter e acelerei, sem rumo. O vento a bater-me na cara era a única coisa que me impedia de gritar. As ruas que antes eram a minha liberdade tornaram-se uma jaula. Cada esquina, cada semáforo, cada rosto anônimo parecia estar a rir-se de mim. O estafeta estúpido que entregou o seu coração na morada errada. O meu telemóvel começou a vibrar no meu bolso incessantemente. O nome Miguel brilhava no ecrã. Rejeitei a chamada. Ele ligou de novo e de novo. Cada vibração era como um choque elétrico, um lembrete da dor. Finalmente, desliguei o telemóvel. Eu precisava de silêncio. Precisava de apagar a sua voz, o seu rosto, a imagem dele nos braços daquele homem. Passei o resto do dia a conduzir, a queimar gasolina e a minha própria alma. A noite caiu e eu continuei. As luzes da cidade a tornarem-se um borrão de neon e lágrimas que eu me recusava a derramar. O desgosto não era uma onda de tristeza, era uma raiva seca e fria que se instalara no meu peito. A raiva de ter sido enganado, de ter sido usado como uma distração, uma fuga temporária da sua vida real. Quando finalmente voltei para o meu prédio, exausto e vazio, ele estava lá, sentado nos degraus da entrada, à minha espera. A sua figura, encolhida sob a luz fraca do candeeiro da rua, parecia patética. Por um momento senti pena, mas a pena foi rapidamente consumida pela fúria. Ele levantou-se quando me aproximei, os olhos vermelhos e inchados. Tiago, por favor, deixa-me explicar. Explicar? A minha voz saiu rouca, um som que eu mal reconheci como meu. O que há para explicar, Miguel? Que eu era o teu pequeno segredo sujo? O teu escape da tua vida perfeita de 10 anos? Não é perfeita. É uma mentira, disse ele, a voz a quebrar-se. O Rui. O nome dele é Rui. Nós estamos juntos desde a faculdade. A família dele é conservadora, poderosa. Ele tem pânico de se assumir, pânico de perder tudo. As suas palavras eram como facas, cada uma delas a confirmar os meus piores medos. Eu não era uma exceção. Eu era apenas mais um sintoma da sua vida de cobardia. E eu, cuspi as palavras, qual era o meu papel nisto tudo? Era eu que te fazia sentir corajoso por algumas horas, antes de voltares para a tua jaula dourada. Era eu o teu treino para uma vida que nunca terás a coragem de viver? Não. Contigo foi diferente. Ele deu um passo na minha direção, as mãos estendidas num apelo desesperado. Tu fizeste-me sentir vivo. Fizeste-me lembrar de quem eu era antes de todo este medo. Eu estava a tentar encontrar uma saída, Tiago, por ti. Aquelas últimas palavras foram a gota de água. A arrogância dele de me colocar no centro da sua confusão, de me fazer responsável pela sua coragem ou falta dela, foi o insulto final. Não ponhas o teu fardo sobre mim, disse eu, a minha voz agora firme e gelada. A tua vida, as tuas escolhas, a tua mentira, são tuas. Eu fui apenas um dano colateral. E sabes que mais? Eu recuso-me a ser a vítima da tua história. Acabou, Miguel. Virei-lhe as costas e comecei a subir as escadas para o meu apartamento, para a minha solidão familiar. Mas desta vez não era uma solidão vazia. Estava cheia de uma nova e amarga certeza. A certeza de que, por mais que doa, é melhor estar sozinho do que ser o segredo de alguém. Tiago, espera! Gritou ele. Eu não parei. Continuei a subir, cada degrau a afastar-me mais da sua sombra. Eu não sabia, naquele momento, que a sombra dele me seguiria e que o pior ainda estava para vir. Porque os segredos, quando expostos à luz, não morrem em silêncio. Eles explodem, e a explosão estava prestes a acontecer. Os dias que se seguiram foram um borrão cinzento. Voltei à minha rotina como um autómato, percorrendo as ruas de Lisboa, que agora pareciam ter perdido a cor. Cada entrega era um esforço, cada sorriso a um cliente era uma máscara que pesava. O telemóvel continuava a vibrar com mensagens de Miguel, longos parágrafos de desespero e pedidos de perdão que eu apagava sem ler. Bloqueei o número dele, mas isso não bloqueou a sua presença na minha mente. A imagem dele, a voz dele, a traição dele, tudo isso se tornara o meu passageiro invisível na scooter, um peso morto que me desequilibrava a cada curva. Tentei encontrar refúgio no trabalho, na velocidade, na exaustão física.
Pensei que se me cansasse o suficiente, não teria energia para sentir, mas a dor não é um músculo, não se cansa. Ela infiltrava-se nos momentos de silêncio, no intervalo entre uma entrega e outra, e sobretudo à noite, quando a cidade se aquietava e as minhas defesas ruíam. O meu pequeno apartamento, antes o meu santuário, tornara-se uma câmara de eco para as minhas memórias. Cerca de uma semana depois, quando a dor começava a transformar-se numa cicatriz entorpecida, o inferno decidiu que ainda não tinha acabado comigo. Eu estava no armazém da empresa, um espaço amplo e barulhento, a organizar as encomendas para a rota da tarde. O ar cheirava a cartão molhado e a café requentado. Os meus colegas circulavam à minha volta, as suas conversas e piadas a criarem um ruído de fundo que me ajudava a não pensar. Eu estava concentrado a verificar uma morada num tablet quando uma voz cortou o burburinho. Onde está o Tiago? A voz era afiada, arrogante. Tinha um timbre que me era vagamente familiar, mas que o meu cérebro, em autoproteção, se recusava a identificar. Levantei a cabeça e o meu sangue gelou. Era ele. Rui, o homem do apartamento de Miguel. Estava ali, no meio do meu local de trabalho, vestido com um fato caro que destoava completamente do ambiente. Parecia um predador que tinha invadido o território errado. Os meus colegas pararam o que estavam a fazer, os seus olhares a saltarem dele para mim, farejando o drama iminente. Ele viu-me. Um sorriso de desprezo curvou-lhe os lábios, e começou a caminhar na minha direção, lento e deliberado, como quem saboreia o poder. Ora. Então é aqui que o homenzinho trabalha, disse ele, o volume da sua voz calculado para que todos ouvissem. O estafeta que se acha no direito de se meter na vida dos outros. Eu senti o chão a desaparecer debaixo dos meus pés. O meu primeiro instinto foi fugir, esconder-me. Mas para onde? Ele tinha-me encurralado. Todos os olhos estavam postos em mim. Não sei do que estás a falar, murmurei, a minha voz a sair mais fraca do que eu queria. Não sabes. Ele riu, um som desagradável e oco. Deixa-me refrescar-te a memória. Tu és o brinquedo novo do meu namorado. A pequena aventura que ele arranjou para se sentir menos cobarde. Achaste mesmo que eras especial? Cada palavra era um soco. A humilhação era física, uma onda de calor que me subia pelo pescoço e me queimava as orelhas. Eu via os olhares dos meus colegas, a curiosidade a transformar-se em choque, e depois, em alguns rostos, em escárnio. O riso abafado de um deles foi como uma faca. Isto é o meu local de trabalho, consegui dizer, tentando encontrar um pingo de dignidade no meio do naufrágio. Vai-te embora. Vou-me embora quando acabar, retorquiu ele, aproximando-se ainda mais. Agora estávamos frente a frente, e eu podia ver a raiva insegura nos seus olhos. Ele não estava ali por poder, estava ali por medo. Medo de que eu fosse real, medo de que a mentira dele estivesse em perigo. Quero que olhes bem para mim e percebas o teu lugar. Tu és uma fantasia barata. Eu sou a realidade dele. 10 anos de realidade. Achas que um estafeta qualquer vai destruir isso? A menção dos 10 anos, dita em voz alta para todos ouvirem, foi a estocada final. Ele não estava apenas a humilhar-me, estava a marcar o seu território, a rebaixar-me a um erro insignificante na sua longa história. Ele não te ama, continuei, a minha própria raiva finalmente a romper a barragem do choque. Ele tem medo de ti, e tu tens medo de ti mesmo. É por isso que estás aqui a fazer este espetáculo, porque no fundo, sabes que comigo ele não precisava de fingir. A verdade das minhas palavras atingiu-o. Por um segundo, a sua máscara de arrogância vacilou, e eu vi o pânico por baixo. E foi isso que o fez explodir. Cala a boca, gritou ele, a sua voz a ecoar pelo armazém. E depois fez algo que eu nunca esperei. Ele empurrou-me. Não com força suficiente para me derrubar, mas com força suficiente para me desequilibrar. Foi um ato de pura frustração, a violência de quem perdeu o controlo dos argumentos. Nesse exato momento, o meu chefe, o Sr. Alves, apareceu, atraído pelo barulho. Que confusão é esta? Tiago? Rui recompôs-se instantaneamente, ajustando o seu fato. Peço desculpa pela perturbação, disse ele ao Sr. Alves, a sua voz agora calma e polida, a voz de quem está habituado a mandar. Este seu funcionário andou a assediar o meu companheiro. Vim apenas pedir-lhe para parar. A mentira foi tão descarada, tão cruel, que me deixou sem ar. Tentei defender-me, mas as palavras não saíam. Eu olhava para os rostos à minha volta, os meus colegas, o meu chefe, e via a dúvida, a desconfiança.
Rui tinha plantado a sua versão da história e ela era mais simples, mais conveniente do que a verdade. Já disse o que tinha a dizer. Passar bem, disse Rui, e com um último olhar de triunfo na minha direção, virou-se e saiu do armazém, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro da sua vitória venenosa. Ninguém disse nada. O silêncio era mais ensurdecedor do que os gritos. Os meus colegas voltaram ao trabalho, mas agora os seus movimentos eram diferentes. Eles evitavam o meu olhar. As suas conversas eram sussurros. Eu deixara de ser o Tiago, o colega. Tinha-me tornado um alvo, um assunto de mexericos, o gay problemático. O Sr. Alves chamou-me ao seu escritório. Tiago, começou ele sem me conseguir encarar nos olhos. Eu não quero saber da tua vida pessoal. Mas não podes trazer este tipo de problemas para aqui. Isto é uma empresa séria. Mas eu não fiz nada. Ele veio aqui e... Não quero saber, cortou ele. Resolve os teus assuntos lá fora. Se isto voltar a acontecer, teremos de tomar medidas. Saí do escritório dele a sentir-me radioativo. Rui não me tinha apenas humilhado. Ele tinha envenenado o meu refúgio, o meu trabalho, o único lugar onde eu ainda me sentia normal. Ele tinha-me marcado com um ferrete invisível, isolando-me dos meus pares. Naquela noite, a raiva deu lugar ao desespero. Sentei-me no chão do meu apartamento, no escuro, e finalmente chorei. Chorei pela perda de Miguel, pela humilhação, pela injustiça. Chorei porque percebi que Rui não tinha atacado apenas a mim. Ele tinha atacado a ideia de que eu merecia amor e respeito. E no meio daquele desespero, uma nova resolução começou a formar-se. Eu podia deixar que isto me destruísse. Podia afundar-me na vergonha e na raiva. Ou podia lutar, não contra Rui, não por Miguel, mas por mim. Peguei no telemóvel e desbloqueei o número de Miguel. Não lhe liguei. Apenas lhe enviei uma mensagem, curta e direta. Precisamos de falar, uma última vez. Amanhã, na tua livraria, antes de abrires. Se não apareceres, nunca mais me verás. E se apareceres, prepara-te para ouvir a verdade. Enviei a mensagem e senti um clique dentro de mim. O confronto no armazém tinha sido a batalha deles, jogada com as regras sujas deles. O próximo confronto seria o meu, e seria jogado com as minhas regras. A regra de que a dignidade não é negociável. A manhã seguinte nasceu cinzenta e úmida, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Atravessei a cidade adormecida, as ruas quase desertas, e cada metro que me aproximava da livraria era uma batalha contra o instinto de dar meia volta e fugir. A raiva da noite anterior tinha dado lugar a uma calma fria, a clareza de quem já não tem nada a perder. Eu não ia ali para lutar por ele, ia ali para lutar por mim, para reclamar a narrativa que Rui tinha tentado roubar-me. Quando cheguei, a porta da livraria estava entreaberta. Uma nesga de luz amarela convidava-me a entrar no covil do meu próprio desgosto. Respirei fundo e empurrei a porta. Miguel estava lá, de pé no meio da loja, rodeado pelos seus livros silenciosos. Parecia mais velho, os ombros ainda mais curvados, sob um peso que agora era visível. Tinha olheiras profundas e a sua palidez era acentuada pela luz fraca. Ele não disse nada quando entrei. Apenas observou-me, os seus olhos uma mistura de culpa e apreensão. O silêncio entre nós era denso, carregado com tudo o que não fora dito, com todas as mentiras e meias verdades que nos tinham trazido até aquele ponto. Fui eu quem quebrou o silêncio. A minha voz saiu firme, sem o tremor que eu temia. Ele foi ao meu trabalho. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. E atingiu Miguel como um soco. Ele estremeceu, desviando o olhar, incapaz de me encarar. Eu sei, disse ele, a voz pouco mais que um sussurro. Ele contou-me. Tiago, eu lamento tanto. Lamentas? Interrompi-o, um riso amargo a escapar-me. Lamentas o quê, exatamente? Que o teu namorado psicopata tenha vindo humilhar-me à frente dos meus colegas? Ou lamentas que a vossa pequena e confortável mentira tenha sido exposta? Lamento tudo, disse ele, finalmente olhando para mim, o desespero estampado no seu rosto. Lamento ter-te envolvido nisto. Lamento não ter tido a coragem de te proteger. Quando o Rui me contou o que fez, eu terminei tudo com ele. A confissão pairou no ar entre nós. Por um momento, senti uma pontada de algo que poderia ter sido esperança. Ele tinha-o deixado, tinha escolhido, mas a esperança morreu tão depressa como nasceu, substituída pela fria luz da razão. Terminaste com ele, repeti, abanando a cabeça. E achas que isso apaga tudo? Achas que isso me devolve a dignidade que ele me tirou? Achas que isso faz com que os meus colegas deixem de me olhar com pena e desprezo? O teu ato de coragem chegou tarde demais, Miguel.
Chegou depois de o campo de batalha já estar destruído e eu ser o único ferido. Aproximei-me dele, parando a apenas um passo de distância. Queria que ele visse nos meus olhos o estrago que a sua cobardia tinha causado. Tu não entendes, pois não? O problema nunca foi o Rui. O problema foste sempre tu. Tu alimentaste esta mentira durante 10 anos. Deixaste que o medo dele se tornasse o teu. E depois, quando te sentiste sufocado, usaste-me. Usaste-me como uma lufada de ar fresco, uma prova de que ainda podias sentir alguma coisa verdadeira. Mas o que é que me deste em troca, Miguel? Encontros às escondidas, chamadas rejeitadas, mãos que se largavam na rua ao primeiro sinal de perigo. As minhas palavras atingiam-no, via-se pela forma como ele se encolhia, mas eu não conseguia parar. A verdade era uma torrente que eu tinha segurado durante demasiado tempo. Deste-me uma chave, continuei, a minha voz a quebrar-se ligeiramente. Deste-me a porcaria de uma chave e fizeste-me acreditar que eu pertencia a algum lugar. E eu, na minha estúpida solidão, acreditei. Acreditei que o teu silêncio era profundidade, que o teu medo era cautela. Mas era só isso mesmo, medo. Um medo tão grande que te transformou num fantasma na tua própria vida. Ele deu um passo em frente, as mãos a tremer como se quisesse tocar-me. Tiago, por favor. Eu sei que errei. Errei em tudo. Mas o que eu sentia por ti, isso era real. Tu foste a única coisa real na minha vida em muito tempo. Dá-me uma oportunidade para te provar isso. Agora estou livre. Podemos começar de novo. Como deve ser. A sua proposta, o seu apelo, era a última e derradeira prova de que ele não entendia nada. Ele via-se a si mesmo como a vítima que finalmente se libertara, e via-me a mim como o prémio à sua espera no final da sua jornada heroica. Ele não via a devastação que tinha deixado para trás. Afastei-me do seu toque. Começar de novo? Como? Achas que podes apagar o facto de que no momento mais humilhante da minha vida tu não estavas lá? Que enquanto eu era atacado por causa de ti, tu estavas em algum lugar a proteger a tua mentira? O amor não é um sentimento, Miguel. É uma ação. É estar presente. É proteger. É escolher a outra pessoa, não quando é conveniente, mas quando é difícil. E tu falhaste em todas essas ações. Fez-se silêncio. Um silêncio pesado, onde a única coisa que se ouvia era o tic-tac de um relógio de parede antigo, a marcar o tempo que nós nunca teríamos. Eu amei-te, disse eu, e a confissão, dita em voz alta pela primeira vez, doeu como uma ferida aberta. Amei a ideia de ti, pelo menos, a ideia do homem que eu via por entre as frestas do teu medo, mas ele não é real, e eu não posso passar a minha vida à espera que ele decida aparecer. Virei-lhe as costas e caminhei em direção à porta. Cada passo era pesado, definitivo. Então é isso? Perguntou ele, a sua voz embargada. Acaba assim? Vais simplesmente embora? Parei com a mão na maçaneta, mas não me virei para o encarar. Não, eu não vou embora, disse eu, a minha voz agora calma, desprovida de raiva, apenas com o peso da verdade. Eu já fui. Fui no momento em que percebi que o meu amor por ti me estava a custar o amor por mim mesmo. E esse é um preço que eu já não estou disposto a pagar. Abri a porta e saí para a rua. A luz cinzenta da manhã pareceu-me pela primeira vez em dias um pouco menos opressiva. O ar que encheu os meus pulmões era fresco, limpo. Deixei para trás a livraria, os seus segredos e os seus fantasmas. Deixei para trás o homem que me tinha ensinado sobre o amor e, mais importante, sobre os seus limites. Eu estava sozinho, de coração partido e com um futuro incerto pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo senti-me inteiro. A batalha tinha acabado, e embora eu não me sentisse um vencedor, sabia, com uma certeza absoluta, que tinha deixado de ser uma vítima. A minha história, a partir daquele momento, seria escrita apenas por mim. E essa era uma liberdade que nenhuma chave podia comprar. Deixar a livraria para trás foi como arrancar um curativo de uma ferida que ainda não tinha sarado. Doeu, mas foi necessário. Aquele ato final de autoafirmação não me curou magicamente, mas deu-me algo que eu tinha perdido. Um rumo. O meu rumo. Voltar ao trabalho foi o passo seguinte e o mais difícil. O ar no armazém continuava pesado. Os sussurros não pararam, nem os olhares de lado. Mas algo em mim tinha mudado. Eu já não os via com vergonha ou medo, mas com uma espécie de compaixão distante. Eles estavam presos nas suas pequenas caixas de preconceito, enquanto eu, apesar de tudo, estava a começar a sentir-me livre. Recusei-me a ser a vítima. Quando um colega fez uma piada depreciativa, em vez de me encolher,
Olhei-o nos olhos e disse, com uma calma que o surpreendeu: espero que um dia encontres a felicidade sem precisares de diminuir a dos outros. Ele não soube o que responder. O silêncio que se seguiu foi uma pequena vitória. Percebi que o poder deles sobre mim vinha do meu próprio medo. Sem ele, as suas palavras eram apenas ruído. As semanas transformaram-se em meses. A dor da traição foi se esbatendo, dando lugar a uma melancolia serena. Eu pensava em Miguel, não com raiva, mas com a tristeza que se sente por uma história que podia ter sido bonita, mas que nasceu torta. Ele nunca mais tentou contactar-me. Uma parte de mim ficou aliviada. Outra, uma parte mais pequena e teimosa, sentiu uma pontada de abandono. Mas eu sabia que era o melhor. O nosso capítulo estava encerrado. Um dia, numa entrega perto do Chiado, vi Rui. Ele estava a sair de um escritório de advogados a falar ao telemóvel com uma expressão tensa. Parecia mais magro, a sua arrogância substituída por uma ansiedade visível. Os nossos olhares cruzaram-se por uma fração de segundo. Vi pânico nos olhos dele e talvez, apenas talvez, um vislumbre de arrependimento. Eu não senti nada, nem ódio, nem satisfação. Ele era apenas um estranho, um lembrete de uma dor que já não me pertencia. Ele ficou sozinho com os seus demônios, a sua maior punição sendo a vida de medo que ele mesmo escolhera. A verdadeira surpresa veio alguns meses mais tarde. Eu estava a fazer uma entrega na Baixa quando passei em frente à livraria de Miguel. A curiosidade foi mais forte do que eu. Diminuí a velocidade da scooter, esperando talvez vê-lo através da montra. Mas a loja estava diferente. A placa com o nome antigo tinha sido removida. No seu lugar havia uma placa nova e simples, O Recomeço. E a montra, antes cheia de livros antigos e empoeirados, agora exibia obras de autores LGBTQIA+, biografias de ativistas, romances que celebravam o amor em todas as suas formas. O meu coração parou por um instante. Estacionei a mota e, quase contra a minha vontade, aproximei-me. Lá dentro, vi Miguel. Ele estava a conversar com um casal de jovens, a recomendar-lhes um livro com um sorriso genuíno, um sorriso que eu nunca lhe tinha visto. Era um sorriso livre de sombras. Ele parecia mais leve, mais presente. Ele tinha finalmente começado a escrever a sua própria história. Ele levantou o olhar e viu-me, parado do outro lado do vidro. O seu sorriso vacilou por um segundo, mas não desapareceu. Ele não desviou o olhar, apenas acenou com a cabeça, um gesto subtil de reconhecimento, de respeito, e eu acenei de volta. Naquele aceno silencioso tudo foi dito. Havia um pedido de desculpas, havia perdão, havia aceitação de que o nosso caminho juntos tinha sido doloroso, mas talvez necessário. Ele precisava de me perder para se encontrar a si mesmo, e eu precisava de o perder para me valorizar. Subi novamente para a minha scooter e arranquei, mas desta vez o zumbido do motor soava diferente. Soava a progresso. A história com Miguel tinha deixado uma cicatriz. Sim, mas as cicatrizes não são apenas marcas de dor. São provas de que sobrevivemos, de que saramos. Ensinam-nos onde fomos frágeis, para que nos possamos tornar mais fortes. A minha vida não se transformou num conto de fadas. Continuo a ser um estafeta em Lisboa. Continuo a voltar para o meu apartamento vazio à noite, mas a solidão já não me assusta. Já não é um vazio à espera de ser preenchido por outra pessoa, mas um espaço que me pertence. Um espaço para crescer, para me conhecer melhor, para decidir o que eu quero e o que eu mereço. Às vezes, quando o sol se põe sobre o Tejo, pintando o céu de laranja e rosa, eu paro a moto num mirador e fico apenas a observar. Observo a cidade, as suas luzes a acenderem-se uma a uma, cada uma delas uma história, uma vida. E sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela dor que me ensinou a ser forte, pela traição que me ensinou a confiar em mim mesmo, e pelo amor que, mesmo tendo acabado mal, me mostrou que eu sou capaz de sentir profundamente. Eu sei que o amor vai voltar a bater à minha porta, talvez numa entrega inesperada, talvez num café de esquina, talvez num livro comprado numa livraria chamada O Recomeço. Mas, da próxima vez, eu estarei pronto, não para ser o segredo de alguém, nem o salvador de ninguém, mas para ser um parceiro, inteiro, honesto e sem medo de andar de mãos dadas à luz do dia. A minha entrega mais importante, afinal, não era para Miguel nem para nenhum outro cliente. Era para mim mesmo, a entrega da minha própria dignidade. E essa eu finalmente tinha concluído. A carga estava entregue. Eu estava finalmente em casa. E vocês já encontraram a coragem de recusar um amor que vos pedia para serem menos do que são? Partilhem nos comentários.